Aleluia. Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 21. Segundo livro de Samuel. Quero estar meditando com os irmãos a palavra aqui no capítulo 21 de 2 Samuel. Amém? Tem alguém na misericórdia ainda aí? Segundo Samuel, capítulo 21. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Chamou o rei dos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como hei de reparar o que sofrestes, para que abençoais a herança do Senhor? Responderam-lhe os gibeonitas: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Perguntou Davi: que é que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos, para que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, e de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles havera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que ele tivera de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ele tivera com Adriel, filho de Barzalai, Melolita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos dias primeiros do princípio da ceifa da cevada. Amém? Podem sentar. Eu quero que você, nesse momento, tome posse da palavra, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Estamos terminando mais um ano, Deus tem nos abençoado, mas eu quero, nesse momento, fazer-nos meditar, porque o inimigo, ele é astuto, ele arma ciladas para que venhamos, muitas vezes, a cair diante de coisas, mesmo que venhamos a estar pensando que estamos fazendo algo maravilhoso, correto diante de Deus. E hoje eu quero estar junto com vocês, meditando em cima dessa palavra. É interessante essa palavra. No reinado de Davi, 3 anos de fome consecutiva, 3 anos de seca, 3 anos sem frutos, 3 anos em que os animais não tinham nada para comer. Então todo o povo, obviamente, começou a sentir, todo o povo começou a estar sentindo aquilo que estava acontecendo. E Davi, um homem do Senhor, servo do Senhor, ele começa a orar a Deus, pedir e perguntar. De repente ele questiona ao Senhor: Deus, o que está acontecendo? O porquê dessa fome? O que está acontecendo de 3 anos consecutivos? Às vezes, nós podemos até entender, tem anos que fica um pouco mais seco e etc. O tempo varia um pouco, mas 3 anos consecutivos de seca, 3 anos de fome, há algo errado. E o Senhor vem e fala algo aqui que é importante.
E eu queria que nós estivéssemos meditando nessa palavra. O Senhor vira para ele, como diz aqui no primeiro versículo, consultou Davi, na parte B, consultou Davi ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua sanguinária casa, porque matou os gibeonitas. Olha que interessante. Deus vem e fala o porquê que está acontecendo. Olha, está acontecendo tudo isso por causa de Saul. Meus irmãos, se nós pegarmos aqui, já fazia muitos anos que Saul tinha morrido. Já fazia muitos anos que Saul já não reinava mais em Israel. E nós vemos aqui uma consequência atribuída a toda uma nação por causa de uma atitude de Saul. Bom, para nós podermos entender essa palavra, para nós podermos entender aquilo que Deus tem para nós, o que foi que aconteceu com esses gibeonitas? Hoje é dia de estudo, eu quero que você volte um pouquinho na sua Bíblia. Vamos estar pegando, vamos entender o que foi que aconteceu. O livro de Josué. Vamos entender o que foi que aconteceu com esses gibeonitas. Livro de Josué, capítulo 9. Quem eram os gibeonitas? E como ali nessa própria palavra que acabamos de ler em 2 Samuel, o próprio escritor diz: eles não eram de Israel. Porém, há algo aqui que é importante nós entendermos. Capítulo 9 do livro de Josué. Acharam aí? Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que estavam daquém do Jordão, das montanhas, da campina, em que a costa do grande mar, de fronte ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ajuntaram-se em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram fingindo embaixadores e levaram sacos velhos, odres e seus jumentos, e odres e vinhos velhos, rotos e consertados. Nos seus pés traziam velhas e remendadas sandálias, roupas velhas sobre si. Contudo, o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vamos fazer uma pausa aqui. Os gibeonitas, a hora que ouviram, a hora que eles perceberam e ouviram as conquistas que o povo de Deus estava fazendo, e fizeram da além do Jordão, e que pro lado de cá de Jordão já estavam fazendo, a vitória que tiveram sobre a cidade fortificada chamada Jericó, e também sobre a cidade de Ai, eles agiram de astúcia. Eles foram, pegaram, puseram roupas velhas, sandálias velhas, odres velhos remendados, puseram vinhos já contaminados, vinhos velhos nesses odres, colocaram e pegaram pão bolorento, já pão embolorado, para tudo isso agir com astúcia, e chegaram diante de Josué, para fazer uma aliança, e tudo isso, meus irmãos, de astúcia. Por quê? Porque eles eram de cidade próxima, e Deus já tinha falado a Moisés e a Josué: vocês vão entrar e vão conquistar todos os povos dessa terra. Amém, meus irmãos? E eles chegaram para Josué e falaram: nós não somos daqui, nós somos de longe, de muito longe. Olha aqui a nossa sandália, olha esses pães. Depois você lê em casa aqui, quando nós saímos da nossa casa, esse pão tinha acabado de sair do forno. Estava quentinho, estava até saindo fumaça. E olha, embolorado. Perceba o tempo em que nós estamos andando. Olha esses odres de vinho. O vinho chegou a azedar aqui dentro. Ele chegou a rasgar, nós tivemos que remendar no caminho. Dá uma olhada nas nossas sandálias. Olha, desgastou. Nós somos de um povo muito longe. Bom, resumindo, Deus tinha dado ordens para não fazer aliança com os povos daquela terra. Amém, meus irmãos? E para conquistar a todos naquela terra. Mas Josué, ele não consultou ao Senhor
Vai um pouquinho mais para frente. Versículo 14. Olha só que interessante. Então os homens de Israel tomaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhe a vida. E os oficiais da congregação prestaram-lhes juramento. Amém? Presta atenção nos detalhes da palavra. Presta atenção naquilo que Deus tem. Olha só que interessante. Então os homens de Israel tomaram a provisão e não pediram conselho ao Senhor. E fizeram uma aliança de paz. Fala assim comigo, aliança de paz. As alianças sempre devem ser mantidas. Eles fizeram uma aliança de paz com aquele povo. E depois que eles fizeram a aliança, eles descobriram que Gibeon não era um local longe. Fazia parte de um povo chamado povo filisteu. Numa área que até hoje Deus não permite que conquiste. Conhecida nossa, chamada faixa de Gaza. Agora você começa a entender. E eu peguei e li essa parte, para que possamos entender aquilo que nós lemos em 2 Samuel. Voltamos agora a 2 Samuel. Então, os gibeonitas, mesmo agindo com astúcia, eles fizeram uma aliança. E Deus respeita as alianças. Amém, meus irmãos? Deus chegou para Josué na época, falou assim, olha, vocês não me consultaram. Se me consultado, eu ia falar que eles estavam te enganando. Se vocês tivessem me consultado, eu iria dizer o que estava acontecendo, porém não me consultaram. Agora tem um detalhe, vocês fizeram aliança em meu nome, porque eles usaram o nome de Deus. Eles fizeram uma aliança, um juramento para os gibeonitas, no nome do Senhor, falaram assim, ó, ao Deus que nós servimos, nós nunca atacaremos, teremos sempre uma aliança de paz. Aí Deus falou, fizeram, agora será cumprido. E sempre esse povo foi o calcanhar de Aquiles no povo de Israel, e até hoje permanece dessa maneira. Bom, mas o que acontece aqui? Eu quero que você entenda para depois nós aplicarmos na nossa vida. Saul, mesmo sendo orientado pelo povo e conhecedor do seu povo, da palavra, sendo conhecedor daquilo que Deus tinha para eles, um dia, por zelo de Israel, ele tentando manter a unidade do povo de Israel, ele vai e invade Gibeon, ele vai e quase que dizima esse povo. Ele invade, ele ataca, sem pedir ao Senhor, sem clamar ao Senhor, e ferindo a aliança que Deus tinha feito, Josué tinha feito, em nome do Senhor. E eu quero dizer para vocês o seguinte, Saul vem a falecer no Monte Gilboa, contra os próprios filisteus. Ele, para não ser morto pelos filisteus, ele põe a espada e pula em cima da espada. E agora passa já muito tempo, vários anos, e quem está no comando, quem está reinando em Israel, é o outro rei, chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. Passa muitos anos, quer dizer, Saul já é morto. De repente vem essa parte que nós estamos falando. E eu quero dizer o seguinte, vem uma consequência, muitos anos depois, e eles não sabiam o porquê. Eles estavam orando ao Senhor. Por que que os outros povos da região está tudo em ordem? E por que que em Israel não chove? Fala assim, seca, sede. E Davi começa a orar ao Senhor e pedir ao Senhor uma orientação. E Deus vem e fala claramente. Novamente, agora deu para a gente entender a questão histórica. Novamente, no primeiro versículo, parte B. E o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos.
Na antiga aliança, quando Deus falava para o povo: vai, luta, mata, extermina. Amém. Mas se Deus não mandasse, era sangue inocente que estava sendo derramado. E aqui veio a consequência. E Davi então, ele procura chamar os líderes, o rei dos gibeonitas, e chega e fala assim: o que eu posso fazer para me desculpar? Me fala aí o que eu posso fazer, para que tire essa consequência do nosso erro, do nosso pecado sobre a nossa nação. Fala para mim o que vocês querem, diz aí que eu estou disposto a negociar, eu sou o rei, e essa consequência está sobre toda a nossa nação. E eles dizem aqui: olha, nós não queremos nem ouro, nem prata. Não queremos dinheiro. E eles também dizem: nós também não queremos matar ninguém aqui. Nós vamos manter, porque mesmo eles sendo gibeonitas, eles fizeram uma aliança com o povo de Israel, em nome do Deus de Israel. E eles sabiam muito bem que aquele povo tinha sobre eles um Deus que é bom, que é misericordioso, mas é justo. Ele falou: olha, eu não quero, nós não queremos, pode ficar tranquilo, nós não vamos fazer guerra contra vocês, pelo que o rei Saul fez conosco. E Davi continuou a falar: mas dize-nos, o que vocês querem? O que faremos para apaziguar essa situação, para que nós possamos nos retratar diante do ocorrido? Aí eles, em cima do que a própria palavra fala, eu quero que vocês venham entender, volta comigo um pouquinho. Agora vamos pegar uma outra palavra. Vamos pegar o livro de Números, para que possamos entender alguns princípios de Deus. Livro de Números, no capítulo 35, fala a respeito das cidades refúgios, fala a respeito do vingador de sangue, fala a respeito do sangue inocente derramado. E aqui eu quero que você venha entender o princípio de Deus, que o povo, através de Saul, não entenderam, porém os próprios gibeonitas entendiam, porque eles fizeram uma aliança, apesar de não serem de Israel, fizeram uma aliança com o nome do Deus de Israel. Amém, meus irmãos? Olha só, capítulo 35 do livro de Números, capítulo 35, vamos pegar aqui, versículo 33, amém? Finalzinho, versículo 33, é o penúltimo versículo do capítulo 35. O capítulo 35 trata das cidades refúgios, onde aqueles que podiam se refugiar do vingador de sangue. Isso é um outro estudo, uma outra coisa. Depois, um outro dia, nós podemos aprofundar nessa parte. Mas eu quero pegar esse versículo 33. Diz o seguinte: não profanareis a terra em que estais. O sangue profana a terra, e nenhuma expiação pode ser feita pela terra por causa do sangue que nela for derramado, exceto pelo sangue de quem o derramou. Amém, meus irmãos? Deus foi muito bem claro. Se por acaso for derramado o sangue inocente, se por acaso ocorrer o que aconteceu, o que Saul fez, fizer algo que Deus não pediu para fazer, e aquele sangue ele vai profanar a terra, ele vai ser algo que não tem expiação, ou seja, não tem nada que pague. O que paga é o sangue de quem fez derramar. Versículo 34, continuando: não contaminareis a terra na qual habitais, e no meio da qual eu habito. Eu sou o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém? E o Senhor diz aqui o seguinte: eu sou o Senhor. Se profanares aquilo que eu falo, se fizerem o que eu não mandei fazer, se vocês matarem pessoas que eu não mandei matar, estou falando da antiga aliança. Amém, meus irmãos? Ai, pastor, que maravilha, estou gostando dessa palavra. Ai, Deus manda matar, então eu quero comprar agora um revólver para mim. Aí Ele manda matar. Meu irmão, estamos falando da antiga aliança. Repete comigo: tudo que aconteceu no Antigo Testamento
no natural, é para nós hoje, no espiritual. Amém, meus irmãos? E você vai entender onde eu quero chegar. Você vai entender aquilo que Deus tem para nós. Você vai entender em algo que nós precisamos nos consertar com o Senhor ainda esse ano, para que não venha a ser tarde. E o Senhor foi muito bem claro. Ele disse o seguinte, falou, olha, se um sangue inocente cair por terra, não há nem expiação. Somente o próprio vingador de sangue, ele poderá tirar. Porque na terra em que vocês moram, eu também habito. Amém, meus irmãos? Fala assim, onde eu estou, como servo do Senhor, o Senhor também está. Amém, meus irmãos? E é por isso que Deus está querendo trazer a luz para nós hoje. E há algo importante para a nossa vida, no natural, no espiritual. E aqui nós vemos claramente, a hora que Davi chegou, os gibeonitas sabiam. Eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus justo. Eles sabiam do que era um sangue inocente derramado. Eles falaram, olha, não tem como. Não tem ouro, não tem prata. Olha, Davi, bem que nós queríamos negociar, você dar um dinheiro para nós aí, para pagar o problema que nós tivemos. Porém, é o seguinte, nós queremos 7 descendentes de Saul. Presta atenção, 7 descendentes de Saul. Saul quase exterminou com os gibeonitas. Ficaram poucos vivos. E eles falaram, nós queremos 7. E nós vamos no mesmo monte, aonde era a casa de Saul, onde era a família de Saul. E lá nós vamos fazer aquilo que deve ser feito, para que Deus conserte essa situação. 2 filhos de Saul, 2 filhos, e mais os netos, mais 5 netos, 2 gerações morreram para consertar um erro de Saul. Misericórdia. Agora, pode ser que você me fale, Davi pegou, separou, chamou, e ele ainda separou Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, ele era aleijado de uma perna, e Davi tinha feito uma aliança também com Jonatas, que não lhe deixaria, de cuidar da sua descendência. Ele falou, esse aqui não vai, e separou os outros 7. E depois que foram enforcados no monte onde era o local da casa de Saul, tudo aquilo que estava de peso sobre a nação de Israel foi tirado. Agora você está me olhando e falando assim, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo hoje? O que isso tem a ver conosco como igreja? Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos numa sequidão. Estou falando agora como igreja. Muitas vezes nós estamos como estava o povo de Israel. Muitas vezes nós estamos da mesma maneira. Estamos com sede de Deus, mas parece que nada sacia. Estamos com fome de Deus, mas parece que falta alimento. Mesmo com todas as coisas, mesmo o povo de Israel fazendo tudo aquilo que faziam, conforme a lei ordenava, porém não saciava, não havia nada que fizesse com que as coisas melhorassem. Até eles entenderem que havia um problema lá atrás. Sangue inocente foi derramado. Amém? Eu quero que você abra comigo no livro de Provérbios, para que possamos ir alinhando as coisas e entendermos esse princípio para as nossas vidas. Eu quero que você entenda que estamos terminando um ano, e como uma empresa chega no final do ano, faz o dito balanço. Amém, meus irmãos? Faz aquele balanço para poder finalizar a contabilidade, para deixar tudo em ordem,
para começar um novo exercício, como diz em contabilidade, para começar um novo ano. E eu quero dizer que nós muitas vezes precisamos, e é um momento de fazermos um balanço na nossa vida, para não deixarmos coisas para trás que venham a afetar a nós e a nossa descendência. Que não venham a afetar a nós e a igreja, o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Aqui no livro de Provérbios, para nós entendermos. Provérbios capítulo 18. Para que a gente possa entender. Saul matou com a espada. Amém, meus irmãos? Mesmo por zelo, como diz a palavra. Ele foi e lutou contra os gibeonitas, tentando zelar pelo povo de Israel. Talvez na cabeça dele, aquele povo pudesse trazer algum problema. E foi por zelo que ele quase exterminou. Agora presta atenção aqui. Provérbios 18, versículo 21, perdão. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a amam comerão do seu fruto. E esse ponto é importante para nós nessa noite. Esse ponto é importante. Saul matou muitos com a espada. E às vezes nós matamos muitos com a nossa língua. Amém, meus irmãos? E é importante nós entendermos isso, é importante nós avaliarmos isso, é importante nós chegarmos e hoje nós vamos fazer um clamor ao Senhor, nós vamos fazer um pedido de perdão porque Deus me incomodou essa tarde, como igreja, para pedirmos perdão pela nossa língua. Pedirmos perdão, porque muitas vezes matamos vidas e pessoas com a nossa língua. Muitas vezes amaldiçoamos, e a palavra é muito bem clara, não pode sair de uma mesma fonte águas boas e águas impuras, águas salobras, águas más. Não tem como sair de uma mesma fonte. Meus irmãos, todos aqueles que são do Senhor, pela língua deve abençoar. Amém, meus irmãos? Como diz também a palavra, a língua é um membro pequeno no nosso corpo, mas pode incendiar um grande bosque. E quando incendeia, muitas vidas são incineradas. Muitas vidas são acabadas. Pastor, mas eu creio que não deve ter nada. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte. Hoje é dia de nós nos arrependermos como igreja, diante do Senhor. É dia de colocar nosso coração na presença do Senhor e clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Hoje em dia é muito fácil nós pecarmos com a nossa língua. Nós estamos num período muito grande de comunicação. Amém, igreja? Nunca o homem teve uma facilidade muito grande em comunicar-se. Porém, junto com isso, vem uma facilidade muito grande em pecar com a língua. Vem uma facilidade muito grande em falarmos, julgarmos e determinarmos, enfim, matarmos muitos com a nossa língua. Estou dizendo todos nós. E às vezes estamos em sequidão, estamos com problemas. Ai, puxa, pastor, eu estou indo na igreja, eu tenho lido a palavra, eu tenho feito tudo. Olha, eu tenho até jejuado. Há coisas, meus irmãos, que nós devemos voltar no ponto principal. E assim como aconteceu com Israel, passou uma geração, entrou na segunda geração, e Deus ainda falou, olha, não me esqueci do que vocês fizeram. Amém, meus irmãos? Ai, mas aquele povo, alguma ali, são um povo, aqueles lá, eles não são nem crente, ai, não sei quem, nem conhece a palavra. Ai. O Senhor está avaliando da seguinte maneira. Ele veio como Jeová Shalom. Amém? Fala assim, Jeová Shalom. Ele é a nossa
paz. Ele é Deus de paz. E a nossa obrigação, a nossa aliança com esse Deus, é aliança de paz. Dos nossos lábios devem sair palavras que possam trazer bênção e paz. Se não, teremos consequência. Pastor, pode ser que você esteja pensando, não, essas coisas não acontecerão. Nós estamos no período da graça. Nós estamos num período em que Jesus já pagou o preço. Essas coisas já foram. Essas coisas não acontecem mais. Isso aí, Senhor, já foi pago. Pastor, você não está entendendo as coisas. Nós estamos no tempo da graça. A graça nos basta. Então abre comigo no Evangelho de Mateus, para que a gente possa finalizar e entender esse princípio de Deus. Porque hoje nós vamos levantar um clamor ao Senhor como igreja, pelas nossas línguas, pelos nossos pecados com a língua, por aquilo que falamos, amém, meus irmãos? Que muitas vezes tem destruído vidas, tem matado vidas, ao invés de trazer vida, está levando morte, como Saul fez. Evangelho de Mateus, capítulo 12. A palavra de Deus para nossas vidas, para o próximo ano, é frutificando na casa do Senhor. Amém, igreja? Fala assim, frutificando na casa do Senhor. Capítulo 12, versículo 33 do Evangelho de Mateus. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo, que toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Amém, meus irmãos? Ai, nós estamos no tempo da graça. Fala assim, todo homem dará conta das suas palavras. Vamos nos consertar com o Senhor, enquanto há tempo. Amém, meus irmãos? Para que as consequências não venham, para que a sequidão não possa prevalecer na nossa vida. Versículo 37. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Pelas nossas palavras seremos justificados, e pelas nossas palavras seremos condenados. Da mesma maneira que aconteceu com Saul, com a sua descendência. Estou falando aqui de descendência. Eu estou dizendo, meus irmãos, que para nós já não há mais a questão descendência, porque o Senhor Jesus já veio. Amém? Amém, meus irmãos? E a sentença de vida já foi dada para aqueles que o aceitaram. Amém, igreja? Então não é a questão de descendência mais, é a questão pessoal. Cada um de nós daremos conta e prestaremos conta das nossas palavras. Pastor, coisa que eu não faço é falar. Eu não falo nada. Olha, eu já estou nesse regime há muito tempo. Nem na igreja eu falo glória a Deus para não ter perigo de pecar pela boca. Eu nem cumprimento o irmão para não ter problema de repente ser mal interpretado. Então, meus irmãos, olha, pastor, comigo essa coisa não tem, porque comigo eu não falo nada. Eu quero dizer o seguinte: palavra não é somente o verbo que sai da tua boca. Palavra é expressão. Amém, meus irmãos? Você fala de muitas maneiras.
Uma pessoa que, por exemplo, nasceu com um problema e que é mudo, nunca conseguiu falar, ele não fala com a língua, porém ele fala. Ele fala por sinais, ele fala por expressões, ele entende as expressões corporais, ele fala através das expressões. Você concorda comigo? Mesmo entre nós aqui, mesmo que eu não fale nada, mas a nossa expressão fala. Eu quero que você um dia tenha a oportunidade, em nome de Jesus, todos vocês vão ter a oportunidade de estar aqui nesse lugar, ministrando a palavra. Vocês pensam que a gente não enxerga? Enxerga. E nós vemos a expressão, nós vemos a resposta. Por isso que há diferença, meus irmãos, por exemplo, de você ministrar a palavra no rádio, na televisão, no meio de comunicação assim. Porque ali você está falando e você não vê a expressão, você não vê a resposta. Amém, meus irmãos? Mesmo numa ministração, num culto como agora, em que eu estou aqui, em nome do Senhor, para estar ministrando esta palavra, vocês, num culto, por respeito a Deus, respeito ao homem, respeito a tudo, vocês não falam. Diferente, por exemplo, de uma escola bíblica, diferente de um estudo pessoal separado, de um discipulado, em qualquer estudo na casa, em que você tem mais ali facilidade de falar. Você não fala verbalmente, mas você fala através das suas expressões. Então, é nítido, quando nós estamos ministrando, a gente vê a aceitação da palavra, é nítido, a gente vê a palavra a quem está incomodando, não está incomodando, porque pelas expressões é já demonstrado. Dizendo que isso é pecado, amém, meus irmãos? Porém, nós falamos de várias maneiras. Agora vamos ao outro lado, que é muito perigoso hoje. As nossas expressões, falas, através das mídias. Tem gente que acha que colocar a sua opinião ali, naquele WhatsApp ou em qualquer outra rede social, você está impune. Você acha que Deus não tem WhatsApp? O WhatsApp ele não tem, mas ele vê e sabe todas as coisas. Então, hoje em dia, as mídias sociais, essas mídias, elas estão incutindo na nossa mente uma triste realidade de que ali eu posso me expressar de qualquer maneira, dar os meus palpites, os meus pitacos, sem me incomodar se está atingindo o outro ou não. Porque eu chegar, por exemplo, ali de frente com uma pessoa e falar algo para ela, eu vou ver a expressão e isso vai ter uma reação e vai ser perigoso. Agora eu mandar uma mensagem é muito mais fácil. É mais fácil porque eu posso inclusive desligar, como é que tira? Bloquear, eu posso bloquear. Eu não posso bloquear um irmão, porque quer queira que eu não vou encontrar com ele aqui dentro. Bem que muitos querem bloquear alguns irmãos, mas eu não posso. Agora ali é fácil, porque se por acaso acontecer algo, eu bloqueio. É isso, né? Eu bloqueio, põe lá, não aceito mais, pronto, não recebo mais, não falo mais, ele também não me vê mais e acabou. Não vê entre aspas. Então, isso tudo está trazendo uma falsa realidade e o inimigo está cirandando no nosso meio, através da palavra, e tem muita gente matando gibeonitas, matando irmãos em Cristo, matando o próprio povo, e achando que está imune, achando que no dia que apresentar-se diante do Senhor, que é a palavra, amém, meus irmãos? Fala assim, todos nós. Vai chegar lá e vai falar assim, não, eu não falei nada de ninguém. Aí o Senhor vai falar assim, deixa eu abrir teu WhatsApp. Está tudo gravado aqui. E com relação a isso, e com relação aqui, meus irmãos, que saia da nossa boca, que saia do nosso, não vou nem pôr boca, do nosso ser,
aquilo que seja para edificação. Amém? Fala assim, para a vida. Você crê nisso? Então hoje, nós vamos clamar, nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Vamos clamar uma misericórdia de Deus sobre nós, igreja. Vamos pedir perdão ao Senhor. E vamos nos colocar para que, abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo venha agir. Porque não adianta nada a gente pedir perdão e depois continuar errando. Que tire de nós toda aquela tentação de falar. Toda aquela tentação de querer saber o que está acontecendo. Olha, se nós orássemos, eu vou dizer até, vou dar um chute aqui, 10% do tempo que a gente fica mandando mensagem, recebendo mensagem, mandando isso, mandando aquilo, meus irmãos, a nossa vida seria outra. Primeiro que se a gente começar com 10%, daqui a pouco você já, porque o Espírito Santo vai agir de uma maneira sobrenatural. Hoje em dia a gente não consegue ficar sem esse tal desse celular. É um desespero. Ah, esqueci. Às vezes até eu tenho que me policiar, falo assim, esqueci, cadê? E temos aquela obrigação de ter que responder, de ter que falar e saber o que está acontecendo. Isso aí tudo nos leva a estar pecando com a nossa língua. Não somente língua como membro. Língua como expressão. Amém? Fica em pé. Porque nós vamos clamar ao Senhor agora. Para que a consequência dos nossos erros e das nossas faltas possam ser tiradas das nossas vidas e do corpo de Cristo, a igreja. E quando falamos igreja, vamos falar da igreja universal. Todos os eleitos do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero dizer uma coisa. A questão de você estar mostrando algo pessoal. Para quê, meu filho? Para que você tem que mostrar a sua casa, aonde você foi? Hoje em dia ninguém consegue nem comer nada. Porque antes de comer tem que tirar foto para pôr. É verdade. Por que você faz isso? Fala para mim. Por quê? Para matar o outro de inveja. Depois não sabe por que as coisas estão difíceis. Você não sabe por que está uma sequidão na sua vida. Você não sabe por que as coisas estão acontecendo. São realidades que estão tomando conta. Eu fiquei pasmo. Eu já citei isso aqui. E são coisas que nós temos que clamar ao Senhor, a misericórdia dEle. Meninos, aqui da igreja, vão nas lojas de roupa, de grife, pegam roupa, entram no provador e tiram selfie. Para pôr, como é que chama aquele negócio? No status. No status. Isso que eu estou falando para vocês, meus irmãos, é uma realidade. E não está fora, aqui da igreja. Aí chegou conversando comigo e falando, pedindo perdão. Eu falei, meu filho, ora para o Senhor, pede perdão mesmo. Porque para que você fazia isso? Porque para as meninas. Dança do casamento. Isso gera o quê? Vida ou morte? Fala para mim. Eu já vi aqui perfis de pessoas que você olha o perfil e fala assim, não, esse aqui não é o membro da minha igreja. Onde que mora? Rio de Janeiro. Profissão: engenheiro naval. O camarada não é nem auxiliar de carimbador. É sério. É mentira. Porque eu preciso vender uma imagem.
Eu preciso gerar inveja nos outros. Eu tenho que mostrar algo que não é a minha realidade. Em contrapartida, eu fico fuçando nos perfis e nas coisas, nos status dos outros. E aí entra em crise existencial. Porque parece que todo mundo tem 300 dias de férias no ano. Está sempre passeando, está sempre de férias, está sempre com carrão. É porque tira foto na frente daquela Ferrari que viu estacionada na rua ali. Eu estou falando brincadeira? Não. É uma triste realidade. Fala assim comigo: a vida e a morte está no poder da língua. Então agora, nesse momento, nós como igreja, todos nós que estamos aqui, nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração de pedido de perdão. Amém? Perdão pessoal e perdão como igreja, como corpo. É necessário. Esse balanço tem que ser feito, meu irmão, para terminarmos o ano debaixo da bênção. O Eliel falou uma coisa aqui, é verdade. Você que fez aí os seus pedidos, o seu projeto para esse ano, o ano não acabou. Ele falou aqui, tem 25 dias. Mas para Deus, Ele pode fazer uma reviravolta em menos de um dia. Mas nós temos que entender os princípios de Deus na nossa vida. Então eu quero que todos nós, nesse momento, vamos inclinar as nossas cabeças ao Senhor. Deus, inclinamos.